Me fala, o que você faria se caso o Brasil entrasse hoje em uma guerra? Muita gente sairia do país ou então iria lutar nessa guerra. Pois é, muitas pessoas tomariam diversas decisões. Mas ainda bem que o Brasil não está em uma guerra. Mas tem outro país vizinho que entrou em uma. E querendo ou não, os brasileiros estão apoiando esse povo, mas o governo brasileiro parece que não tem piedade com a população desse país. E vocês já sabem do que eu estou falando, né? O governo de Israel. Israel ajudou o Brasil durante anos. A gente pode ver uma relação muito boa entre esses dois países, mas agora que Israel está em guerra, o governo brasileiro resolveu se juntar com uma espécie de oposição aos israelenses. Só que é o seguinte, somente o governo juntou, porque o povo brasileiro sempre está e sempre estará do lado de Israel. E eu vou trazer um vídeo para vocês da indignação de várias pessoas que são aí, né, figuras públicas contra o que o governo Lula fez. Por exemplo, o vídeo que eu vou trazer para vocês hoje é do Silas Malafaia. O que acontece? Israel entrou em uma guerra com o Líbano, tá? Esses poucos dias atrás, e já estava em guerra com a faixa de Gaza. Só que no meio disso tudo, o Irã entrou em conflito e ameaçou Israel, tá? Por quê? Porque o Irã ele tem várias organizações lá dentro do Oriente Médio e, aliás, um dos principais aliados contra o governo de Israel. E quando o Irã fez esses anúncios drásticos, o governo Lula fez uma das coisas mais impossíveis de você imaginar. Mandou o Alckmin para ir visitar o presidente do Irã. Pois é, o Alckmin estava lá no Irã poucos dias atrás, enquanto o líder do Hamas estava sendo morto e até mesmo o Irã estava ameaçando guerra com Israel. E aí os brasileiros ficaram indignados. O próprio Malafaias, ele detonou o Lula de um jeito, gente, que assim, se eu fosse Lula, eu saía até do país depois dessa. Mas dá uma olhada para vocês verem no vídeo. Povo abençoado do Brasil, que vergonha! Esse Lula, esse governo chegou no fundo do poço da moral, da ética, gente, da política, da diplomacia internacional. Ele manda Alckmin representar ele e o Brasil na posse do novo presidente do Irã. O Irã é o patrono do terrorismo internacional, o terrorismo islâmico que assassina cristãos. Não é só atacar Israel, não. Como o Brasil é um país de 90% de cristãos, esse cara nem respeita a maioria do seu povo. Manda Alckmin pra lá. Alckmin, você não manchou sua biografia, não, você rasgou. Olha essa foto, gente. Primeira fila. Alckmin laudiado pelos representantes de grupos terroristas, sanguinários, assassinos. Olha aí, ó, o representante do Houthis, lá do Iêmen, a Jihad Islâmica, tá aí, ó, um do lado do outro. O representante do Hezbollah, o representante do Hamas, que horas depois foi assassinado. Olha que vexame! Olha onde chegou a diplomacia brasileira. Lula não respeita os cristãos. Eu pergunto, sinceramente, meus irmãos evangélicos, que Bíblia vocês têm? Que fé vocês têm para continuar apoiando um crápula, um cretino, o inescrupuloso do Lula, que já declarou em alto bom som que combate família, costumes e pátria e agora manda representante brasileiro para posse de um presidente de um estado assassino que apoia terroristas sanguinários. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta ao povo brasileiro e ao povo cristão em geral. Fica aqui o meu protesto e a minha indignação. Deus tenha misericórdia do Brasil e nos livre desses cretinos inescrupulosos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil. Vocês viram o que o Malafaias falou. Olha, vamos explicar o seguinte. Me diga com quem tu és que eu direi. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. É a frase que o Brasil está mais usando nesses últimos momentos. Se ele anda com países que são ditadores, se ele anda com países que protestam contra tudo que tem na dignidade no Brasil e tudo que o governo Lula pregou durante sua campanha presidencial, né? Então, assim, o que a gente está vendo não é uma afronta só à democracia, não é uma afronta só à diplomacia, é uma afronta ao povo brasileiro. Porque diplomacia
E democracia são duas coisas que o governo Lula não faz. Não faz nenhuma dessas duas coisas. O Brasil, primeiro, se ele fosse um diplomata de verdade, igual o governo Lula disse que iria fazer, que o Brasil iria se tornar um palco da diplomacia, ele teria conseguido resolver as guerras e, aliás, entraria de forma imparcial entre os países. Mas uma coisa que o Brasil não teve nesses últimos tempos foi imparcialidade, em específico na guerra entre próprio Israel e, assim, né, o Oriente Médio em relação ao Irã, o Líbano e a faixa de Gaza. Defendeu a Palestina claramente, resumindo, repudiando Israel. É tanto que o Lula ficou como persona non grata, ou seja, o Benjamin Netanyahu, ele acabou com o Lula, pra vocês terem uma noção. E além disso também, tem o fato de que, vamos dizer, a maior parte da população do Brasil é cristã. E esses grupos terroristas eliminam o cristianismo. Não só o cristianismo, como qualquer outra religião que não agrade a eles. Ou seja, são um símbolo da intolerância religiosa do mundo, é o Estado Islâmico. Não tem o que dizer. É o símbolo da religião, é o símbolo da intolerância religiosa no mundo. É o símbolo da intolerância religiosa, é o símbolo da homofobia, é o símbolo da xenofobia. E além do terrorismo, né? Não tem nem o que dizer para vocês, que vocês sabem que o Malafaia falou é verdade, não tem nem o que questionar, gente. Isso aí é nítido. O governo Lula, desde quando ele entrou, ele vem destruindo a imagem do Brasil internacionalmente e fazendo qualquer coisa menos fazer o que o povo brasileiro pede e defender o povo brasileiro. Isso o governo Lula não quer fazer, não. Mas enviar tropas para a própria Venezuela com o aval do Maduro, se o Maduro pedir, o governo Lula quer. Relacionar com Cuba, o governo Lula quer. Entrar o BRICS pro Irã, o Irã entrar no BRICS, o governo Lula quer. E vou te perguntar a última coisa. Algum desses países é uma democracia? Ou é só uma democracia relativa igual o Lula? Pois é. Põe nos comentários aí que a gente vai trazer mais informações. O melhor comentário que tiver aqui nesse vídeo, eu vou fixar no topo. Eu tô falando sério, então pode botar o seu comentário aí, tá? E não se esqueça de se inscrever para você não perder mais conteúdos. E vamos lá, que o Malafaia, ele não termina por aí, tá? Além dele criticar o fato do Irã, o Alckmin ter parado no Irã, e aliás, quase ninguém saber nada disso e outras coisas muito piores, acredite ou não, né? Ele também criticou outra coisa, que foi aí, gente, a guerra de Israel por completo. Para quem não sabe, Israel está em guerra com o Líbano agora e outros ataques em relação aos drones, tá? De Israel. E a mídia fez uma mentira em cima disso que vocês não têm noção. Ou seja, colocou como se Israel fosse culpado de novo por essa guerra estar acontecendo e fosse a principal culpada, né, pelo fato do Irã e também do Líbano de ter feito esses ataques de drones e que Israel estava exorcizando, né, meio que assim, né, exorcizando é uma palavra meio forte para me usar, tava assim, tirando a galera do Líbano lá, ou seja, o Hezbollah, né, e aí o mundo caiu se matando, outras coisas, e o Malafaia, ele trouxe a verdade de novo pra gente. Vou botar o vídeo deles pra você dar uma olhada. Minha gente, eu quero que você preste atenção a esse vídeo e assista até o final, por favor. Você vai ver um vídeo de um ataque de um avião não tripulado à cidade de Tel Aviv. Depois, um oficial do exército de Israel, um major, que é um judeu brasileiro, dando informações que grande parte da imprensa mundial omite. A verdade dessa guerra entre o grupo terrorista Hamas e o Estado soberano de Israel. Assista até o final, por favor. Ты видишь, дрон летит? Крестюш, ты видишь, что это такое? Блядь! Пиздец, это... Há poucas horas, um edifício no centro de Tel Aviv foi atingido por um avião não tripulado, que acreditamos ter sido lançado do Iêmen. Como resultado, um civil foi morto e mais de 8 civis ficaram feridos. Após uma investigação primária que realizamos, verificamos que trata de um veículo aéreo não tripulado do tipo Timad-3. Timad-3 é um avião não tripulado iraniano
que aparentemente passou por uma atualização para ampliar o alcance do voo. Importante dizer e repetir, o Irã apoia, financia, treina, informa e fornece armamentos a seus proxies aqui na região. Em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, na Síria, no Iêmen, como aconteceu nessa noite. Nos últimos meses, dezenas de aviões não tripulados foram lançados do Iêmen em direção a Israel. A maioria deles foram interceptados antes de penetrarem no território israelense. Parte deles foram abatidos por uma força-tarefa comandada pelo CENTCOM, o Comando Central Americano, e o restante foi interceptado por aviões ou sistemas de defesa da Força Aérea Israelense. Hoje, ao mesmo tempo que o avião colidiu em Tel Aviv, abatemos outro avião não tripulado que tentou penetrar pelo leste em nosso território e foi interceptado fora das fronteiras do Estado de Israel. Nós estamos investigando se existe alguma conexão entre os dois incidentes. É importante enfatizar que, por mais que Israel tenha uma ótima defesa antiaérea, a proteção não é hermética. Estamos aumentando as nossas patrulhas e otimizando as nossas capacidades para proteger de uma melhor forma nossos civis. Antes de terminar essa atualização, aproveito para esclarecer. Desde o início da guerra, Israel tem enfrentado ameaças aéreas multifrontais, de todas as direções, de 7 frentes diferentes. Israel está sendo atacado pelo Iêmen, Gaza, Cisjordânia, Líbano, Síria, Iraque e pelo pai do terrorismo do mundo, o Irã. Desde o começo da guerra, foram lançados em direção a Israel mais de 17 mil foguetes, mísseis e aviões não tripulados. Esses disparos são feitos de forma indiscriminada, visando atingir a população civil em Israel. Mais de 90% desses disparos são interceptados. Tentem imaginar como estaria o Estado de Israel se 17 mil mísseis tivessem explodidos em ambientes civis e populosos. Algum país soberano aceitaria isso? Lembrem, essa guerra não tem um propósito geopolítico. O objetivo de nossos inimigos é apenas um: apagar Israel do mapa. Diferente da situação no Holocausto, hoje nós temos um exército para não deixar isso nunca mais acontecer. Olá, minha... Vocês viram? É o seguinte, o Irã, ele é realmente o pai do terrorismo, quando a gente pode falar dessa forma. E o Irã, ele tem o seguinte, ele tem o seu ponto principal focado no Irã, tá? Das suas organizações. Temos o Estado Islâmico, o Hezbollah e o Hamas, que são tipo uns braços do Irã. E o Irã é como se fosse o corpo e o resto é os braços e as pernas do Irã. E eles usam esses outros países, essas outras organizações, para atacarem o Estado de Israel. E não só o Estado de Israel, como o Irã já fez ataques até mesmo a outros países, tá? Mas agora na guerra específico é mais o Estado de Israel. Então Israel está recebendo o ataque de vários fatores, e de vários setores e de vários lugares, ou seja, tá vindo ataque do Irã, tá vindo ataque do Líbano, da Síria, do Iraque e até mesmo da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Ou seja, Israel está sendo atacado por todos os lados. Ah, mas por que Israel ainda não foi eliminada do mapa? Porque Israel tem um sistema de prevenção de drones. Ou seja, se o drone chega lá, o sistema de Israel apita e normalmente ele consegue já interceptar e derrubar esse drone. Só que não é 100% viável que isso vai acontecer, tá? Porque não é assim, não é mágica, tipo assim, bateu lá, acabou. Tem aí uma margem de erro e às vezes alguns drones acabam passando. É tanto que se a gente for olhar a quantidade de drones que já foram atacados por Israel, era por Israel nem estar mais no mapa. E o ponto principal, que a gente tem que lembrar mesmo, é que a guerra de Israel e da Palestina nunca foi uma guerra que a gente pode falar com o intuito de geopolítica mesmo, tá, gente? A gente quer atacar porque tal conflito, ele invadiu o meu território, tananana. Pronto. Não é por conta disso. O intuito realmente foi atacar para eliminar Israel. Não é à toa que quando uma guerra é geopolítica mesmo, eu tô falando no sentido um pouco mais pejorativo para vocês entenderem, ela tem um ataque que normalmente começa entre dois países. Por exemplo, fica só num ataquezinho entre a faixa de Gaza e Israel. Só que Israel começou com a faixa de Gaza e, assim, da noite pro dia já estava generalizada essa guerra e sofrendo ataques de vários outros lugares. Acredito eu que esses países já estavam organizando esses ataques a Israel há anos.
estavam planejando isso para que isso seja feito. É tanto que a guerra começou do nada, ninguém estava esperando, estava assim, todo mundo na paz, sem conflito quase algum, não teve nenhum indício. Primeiro, quando a guerra é geopolítica, ela tem alguma coisa ali, um indício, igual a guerra da Ucrânia e da Rússia. Teve um motivo para a guerra começar. E teve um diálogo antes da guerra começar. Na guerra de Israel não teve diálogo nenhum, foi literalmente assim, do dia para noite. Pum, do nada começou os ataques. Entendem? Então acredito eu que isso já era uma armação, se brincar, por anos aí que esses países estavam tentando fazer contra Israel. Porque não tem lógica isso ser planejado do dia para noite. Mas assim, Lula apoia isso. Lula continua indo pro lado errado, ou seja, nadando contra a maré. E todo mundo que tá no barco, como ele propriamente disse, né? Se o barco afunda, todo mundo ajuda a afundar e afunda junto, né? E é o que o governo brasileiro tá fazendo. Ou seja, a gente é a tripulação dentro do barco, o governo tá dirigindo esse barco contrário à maré e daqui a pouco vai bater no iceberg. Mas dá uma olhada. Ciro Gomes já deu uns conselhos pro Lula. Já falou, colega, faz isso aqui pra ajudar um pouquinho a sua reputação, porque não tá nem um pouquinho bom, não. Eu vou mostrar pra vocês agora. Sob o ponto de vista da intuição política do interesse popular. Claro, sempre de cima para baixo. Tá. Ele nunca se interessou por emancipar o povo, por qualificar as pessoas, por valorizar o trabalho como caminho de superação da miséria, da pobreza. Nunca. Sempre é ele oferecendo o paraíso que não virá se não for com ele. Tá certo? Isso é um viés... né? Messiânico. É o velho populismo que a gente condena nos argentinos, condena não sei onde, mas aqui em Cuba, é aqui igualzinho. Sim. Tá certo? Igualzinho. Só que ele tinha uma intuição e agora perdeu. Perdeu completamente. O Lula é machista, o Lula é racista, o Lula é homofóbico. Eu conheço o Lula há 35 anos. Sim. Sim. Ele é porque, não é por maldade, não. É porque um cara que nasce em Garanhuns, Claro. em Caetité Falamos e disso, tal, e né? é formado assim e tal, ele deve evoluir. Sim. E como eu. Sim. Quantas piadas machistas já fiz. Então, Sim. depois foi que a Nilce, que já morreu, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, me disse, olha, Ciro, claro que dá para ver que você não é machista, mas você precisa entender que não basta não ser machista, é preciso não reproduzir culturas. Nunca mais eu achei graça de uma piada machista, nunca mais reproduzi. Mas é claro que, sabe... Mas aí a turma pega o Lula sem evoluir e bota o Lula para ser o campeão do identitarismo brasileiro. Não dá conversa. Aí, eu li agora que meteram o jogo não sei o que e tal, a violência contra a mulher. Se for corintiano, pode. Tem coisa mais devastadora do que isso? E aí chega lá no cara, pega a gravata do cara e diz, aqui Pelotas é um polo exportador, né? O cara exportador de viado. Mas aí a reação é diferente, né, Ciro? Isso era uma das Não, coisas que eu queria te perguntar. É diferente, sabe por quê? Pelos nossos afetos. Sim, mas porque, por exemplo, Se o Bolsonaro diz uma bobagem dessa, o pau canta, meu irmão. Mas Isso. o pau canta de forma desqualificada. Ninguém relativiza Ciro diz a Então, deformação. é isso. Se eu digo, então, eu quero colocar os olha, três. vai pro limite extremo. Mas E eu estou os- querendo discutir isso humildemente. Sim. Sabe, Porque pra gente evoluir junto com o nosso povo, a partir do estágio onde o nosso povo está. Perfeito. Pra gente não perder a batalha. Vocês viram, né? O que acontece? O que o Ciro quis dizer com isso? E é o seguinte, o Lula, ele faz o quê? Ele centraliza o paraíso, ele faz com que tudo que possa acontecer de bom no Brasil só venha com ele no poder. Ou seja, ninguém vai ter comida na mesa se o Bolsonaro ganhar. Ninguém vai poder aí, né, se expressar por liberdade se caso o próprio Ciro ganhar. Ninguém vai poder se expressar o que você sente, como você quer vestir, ou o que você vai fazer, ou poder viajar e ter um direito bom de economia se caso a Simone Tebet ganhar. Ou seja, é o suco do petismo, né? Que é assim, se o outro for com o outro, não é bom. Só é bom se for comigo. E outra coisa, o Lula, ele vem com essas pautas, com essas pegadas machistas que o Ciro disse, falou, ele disse que defende feminista tal, mas sai com essas falas. Legal, se for corintiano, pode. Se não for corintiano, não pode. É tipo, o cara não tá nem preparado para ser presidente da República. Se ele tá preparado, ele tinha que ter instruído que, assim, não pode dizer essas falas. Mas não, ele é machista. Mesmo se ele for machista, ele não tem que falar essas falas.
Porque quando ele abre a boca e fala, ele propaga para que outras pessoas falem, peraí, se o presidente da república fala isso, então significa que eu posso fazer, que eu também posso falar, entendem? Então, resumindo, é não propagar essa coisa de dizer, assim, que pode acontecer, entendeu? Tipo, legal, a mulher não pode sofrer agressão, mas se for corintiano, pode. Ou seja, o corintiano olha isso e fala, uai, então quer dizer que eu posso. Tô falando hipoteticamente, não todo mundo, tá? Mas é o seguinte, o presidente da república, ele tem que repudiar uma coisa dessa para que a população fale. Se o presidente da república repudia, significa que se algo acontecer em relação a isso, vai ter sanções, eu vou ter uma penalidade. É isso que o Ciro Gomes quer dizer do Lula. E o Lula, ele é o presidente da república, só que ele não foi treinado para fazer as falas certas. E quando ele solta essas falas erradas, as pessoas passam pano para ele, falando que, legal, é o Lula. Mas o Lula, ele defende paz e amor. Eu não vou conseguir ter minha comida na mesa se o Lula não for eleito. Eu não vou conseguir ter minha liberdade se o Lula não for eleito. Ele falou isso, mas eu vou passar um pano, porque se for com outro, eu não vou ter meus direitos, igual ele prometeu. Porque, assim, se essa fala fosse com o Bolsonaro, você já sabe que o Bolsonaro já estaria sendo detonado pela mídia. Mas o Lula, ele sofreu só ali umas pancadinhas bem de leve e todo mundo ignorou. Porque o Bolsonaro veio com uma imagem forçada pela mídia de que ele era a figura, assim, né, o osso e carne do ódio. E o Lula, ele já veio com uma pegada falando que ele era o amor. Ou seja, essa associação que eles fizeram foi o que mostrou meio que assim, que o Lula, na verdade, não é o que ele promete ser, tá? E essa associação que eles fizeram também foi o que tornou que os brasileiros tenham essa imagem e passem pano pra caramba pro Lula. Só que tá caindo por terra, né? Esse diálogo que o Lula veio de que ele é o salvador da história, que ele é perfeito, de que ele é o amor, que se ele não ganhar, ele não vai ser amor. Isso aí tá caindo por terra. E a gente sabe que agora as narrativas estão começando a dar uma mudada. Porque tá todo mundo vendo que o amor não é bem amor. E que o ódio não é ódio. Vocês entenderam? E aí, é aí que o povo acorda. Começa a ver quem que tá certo, o que tá certo. E as narrativas que vêm de manipulação do PT vão por terra. E é isso que tá acontecendo. E é o que o Ciro quis dizer. Ou seja, provando que a população sabe, agora tá vendo, e se o Lula ele não mudar com esses jeitos dele de falar, fazer suas falinhas aí que são polêmicas, que são machistas, que são contra, xenofóbicas, homofóbicas, fazer essas suas falas, não vai dar certo, porque o povo não vai mais querer falar, vamos deixar ele fazer isso só porque ele é do amor. Resumindo, o Ciro diz que o Lula precisa se reinventar se ele quer concorrer e tentar ganhar. E o Lula não tá fazendo isso. Ele tá achando que por ser aí o símbolo do amor, ninguém vai contra ele. Mas, infelizmente, ou felizmente, na verdade, né? Todo mundo vai saber a verdade. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente vem com vocês para mais conteúdos. Então fica aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreva. E aguardo o nosso próximo vídeo aqui no canal.